Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos. Nos reunimos mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Para aqueles que ainda não nos conhecem, o nosso objetivo é refletir sobre o Evangelho, o ensinamento de Jesus e as conexões com os estudos científicos, capítulos de livros da ciência moderna. Tá? Para nós fazermos o nosso início, passemos a nossa prece. Deus, Pai de amor, gratidão pela oportunidade de juntos aprendermos mais uma vez. Que os bons anjos e mentores possam nos guiar e iluminar e que consigamos colocar em prática esses ensinamentos benditos. Que assim seja. Muito bem, e o nosso primeiro texto para a reflexão de hoje é o seguinte: o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico é Lucas capítulo 14, versículo 11. E aqueles que diminuem a si mesmo será exaltado. Ninguém é inútil. Não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência, e ninguém existe aos ventos do acaso. Buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. A usina poderosa ilumina qualquer lugar a longa distância. Contudo, para isso, não age por si só. Usa transformadores de um circuito ao outro, alterando em geral a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores requisitam fios de condução. Os fios recorrem à tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. O rio, de muito longe, fornece água limpa à atividade caseira, mas não se projeta, desordenado, a serviço das criaturas. Cede os próprios recursos à rede de encanamento. A rede pede tubos de formação variada. Os tubos exigem a torneira de controle. Isso, porém, ainda não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, requer-se o concurso do filtro. O avião transporta o homem de um lado a outro da Terra, mas não é um gigante autossuficiente. A fim de elevar-se, precisa de combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos que o constituem. Isso, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça os próprios fins, é imprescindível que se lhe construa adequado campo de pouso. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome preclaro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. Que assim seja. Que texto bonito e profundamente real em nossas vidas, nessa nossa existência, né? Ninguém é inútil, nada é inútil e nada é por acaso. Todos nós nascemos e crescemos na situação e família perfeitas e ideais para o nosso crescimento e evolução. O objetivo final da vida, eu não me canso de repetir isso aqui, é aprendermos e evoluirmos. Então nós temos que aprender a amar, ser, companheiro, humilde, aprender a ser humano com empatia, enquanto nos elevamos internamente para que um dia tenhamos uma vibração e elevação suficiente para comungarmos com o Pai, na sua plenitude, com Deus, Então, esse processo, ele passa por diversas etapas. Se nós olharmos só o mundo, só as nossas tarefas deste momento, dessa terra, materiais, tudo fica muito pequeno e vazio, Tudo perde boa parte do sentido.
Porque eu vou fazer tudo para conquistar, crescer, adquirir algum bem ou recursos e depois fica tudo aí. Eu não sei quanto tempo eu terei aqui nessa encarnação, neste corpo, eu não sei quanto tempo essa vida terrena estará aqui comigo, mas eu sei que eu tenho um dever a cumprir comigo, com a minha alma, servindo, aprendendo a ser melhor a cada dia. E dentro desse contexto, esse exemplo que o Emmanuel nos traz, ele mostra que desde o pequeno tubo, né, de canulação ou até mesmo uma válvula da torneira estão conectadas lá com um rio gigantesco, caudaloso, que traz águas para nossa casa. Se faltar um pedacinho do tubo, a água não chega. E assim são as tarefas no mundo. Nós todos, às vezes, achamos que somos só uma roelazinha, né, um parafusinho, que a nossa função ela é muito pequena, que a gente não tem serventia. Isso é uma questão íntima do ego, da estima que não está alinhada corretamente com o nosso eu divino, com a nossa essência divina, né? E aí nós acabamos tendo uma percepção completamente errônea. Algumas das pessoas mais maravilhosas que eu tive a honra e o prazer de conhecer nessa vida aqui na Terra são pessoas extremamente simples, que fizeram atitudes, tiveram atitudes e vivem de uma forma gigante, fazendo uma comida, cuidando do lar, da família, de uma forma simples, despretensiosa, que quase ninguém conhece, mas são gigantes. Pessoas que, com pequenas atitudes e ações, fazem o bem, sem querer holofotes, sem querer atenção, só amam, servem. E são gigantes porque transmitem isso quando a gente se aproxima. Esse é o aprendizado, não importa exatamente a função. Todos temos que trabalhar, que ser ativos, que fazer a nossa parte, da pequenez até a coisa mais escandalosa que aparece para a sociedade, no sentido positivo, né, de aparecer, mas temos que fazer o que nos cabe. Pode ter certeza que se estamos numa situação agora, a situação pode mudar, inverter nessa, em outras oportunidades de encarnação, seja como for. A gente vivencia de tudo para nós aprendermos o que temos que aprender. E dentro deste contexto, vamos para o nosso trecho do livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neo Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 11, a lição inesquecível. Hilda, uma menina abastada, diariamente dirigia más palavras a uma pequena vendedora de doces que lhe batia humildemente à porta de casa. Que vergonha! De bandeja! De esquina em esquina! Vai-te daqui! Gritava sem razão. A modesta menina se punha pálida e trêmula. Entre mentes, a dona da casa, tentando educar a filha, vinha ao encontro da pequena humilhada e dizia bondosa: que doces tão perfeitos! Quem os fez assim tão lindos? A mocinha reanimada respondia contente: foi a mamãe. A generosa senhora comprava sempre alguma coisa e em seguida recomendava à filha: Hilda, não brinques com o destino. Nunca expulses o necessitado que nos procura. Quem sabe o que nos sucederá amanhã? Aqueles que socorremos serão provavelmente os nossos benfeitores. A menina resmungava e à noite, ao jantar, o pai secundava os conselhos maternos, acrescentando: não zombes de ninguém, minha filha. O trabalho, por mais humilde, é sempre respeitável e edificante. Por certo, dolorosas necessidades impelirão uma criança a vender doces de porta em porta. Hilda, contudo, no dia seguinte, fustigava a vendedora, exclamando: fora daqui, bruxa, bruxa! A mãe devotada acolhia a pequena descalça e repetia à filha as advertências carinhosas da véspera. Correu o tempo
E depois de 4 anos, o quadro da vida se modifica. O paizinho de Hilda adoeceu e debalde os médicos procuraram salvá-lo. Morreu numa tarde calma, deixando o lar vazio. A viúva recolheu-se a leito extremamente abatida, e com as despesas enormes, em breve a pobreza e o desconforto invadiram-lhe a residência. A pobre senhora mal podia mover-se. Privações chegaram em bando. A menina, anteriormente abastada, não podia agora comprar nem mesmo um par de sapatos. Aflita por resolver a angustiosa situação, certa noite, Hilda chorou muitíssimo, lembrando-se do pai. Dormiu, lacrimosa, e sonhou que ele vinha do céu confortá-la. Ouviu-o dizer perfeitamente: "Não desanimes, minha filha. Vai trabalhar, vendes doces para auxiliar a tua mãe." Despertou no dia imediato com o propósito firme de seguir o conselho paterno. Ajudou a mãezinha enferma a fazer muitos quadradinhos de doce de leite e logo após saiu a vendê-los. Algumas pessoas generosas compravam-nos com evidente intuito de auxiliá-la. Entretanto, outras criaturas, principalmente meninos perversos, gritavam-lhe aos ouvidos: "Sai daqui, bruxa de bandeja!" Sentia-se triste e desalentada quando bateu a porta de uma casa modesta, e uma graciosa jovem a atendeu. Ah, que surpresa! Era a menina pobre que costumava vender cocadas em outros tempos. Estava crescidinha, bem vestida e bonita. Hilda esperou que ela maltratasse por vingança, mas a jovem humilde fitou nela os grandes olhos, reconheceu-a, compreendeu-lhe a nova situação e exclamou contente: "Que doces tão perfeitos! Quem os faz assim tão lindos?" A interpelada lembrou os ensinamentos maternos de anos passados e informou: "Foi a mamãe." A ex-vendedora comprou quantos quadradinhos restavam na bandeja e abraçou-a com sincera amizade. Desse dia em diante, a menina vaidosa transformou-se para sempre. A experiência lhe dera uma inesquecível lição. Que assim seja. É a vida, né? A vida dá voltas. Quem não sabe dessa máxima, dessa frase, né? E quem ainda não vivenciou alguma oportunidade de ver como o mundo dá voltas, a vida se transforma, ainda terá oportunidade, porque é assim para todos. Muitas vezes essas coisas que podemos chamar de ruins, como eventos fatídicos de perdas materiais, de dificuldades, de doenças, né, que a gente considera realmente dificuldades dolorosas, tem uma utilidade muito grande para a nossa vida, que é nos trazer algum ensinamento. Muitas vezes nós estamos com o ouvido, a mente, o coração, os olhos fechados para perceber essa verdade, mas corriqueiramente a vida persiste nos ensinando quando não aprendemos pelo amor através das dores. E aí a gente tem que passar por determinados sofrimentos até despertarmos a consciência. Então, cada um de nós pode fazer uma reflexão. Hoje, quais são situações difíceis que se repetem em nossas vidas? Que característica em mim poderia melhorar a forma de lidar com essa situação? Seria uma humildade maior? Seria reduzir o foco no meu eu, no meu ego, no meu orgulho? Será que eu tenho que reduzir o meu orgulho? Será que eu tenho que passar a ser mais atento ao outro, ter mais empatia? Será que eu tenho que praticar mais a caridade? O que eu posso fazer para lidar melhor com a situação difícil que eu atravesso hoje? Quando nós começamos a viver isso e agimos, porque o trabalho e a nossa parte têm que ser feitas com o tempo, não é às vezes de um dia para o outro, não é no nosso tempo, muitas vezes é no tempo de Deus, que nós às vezes não temos a paciência de compreender. As coisas se transformam, porque uma vez que a lição foi aprendida, não precisa-se mais de provas sobre aquela lição. Podemos passar para a próxima prova, para o próximo nível, porque a vida é de crescimento e aprendizagem, é de uma sequência de lições, porque nós ainda temos muito que crescer e aprender.
possamos então fazer essas autorreflexões, essas análises, para que a humildade passe a ser em todos nós uma virtude, né? Com empatia, olhando sempre o nosso próximo. E dentro desse contexto, nós trouxemos hoje um artigo científico, na verdade, um resumo de vários artigos científicos que está em um capítulo de livro, cujo título é o seguinte: Humildade e religião, benefícios, dificuldades e um modelo de tolerância religiosa. Esse capítulo de livro foi publicado no livro cujo título é Religião e Espiritualidade entre Culturas, com alguns autores, sendo a primeira autora a Elissa Woldruff e o último autor, o Joshua Hook. E basicamente esse capítulo de livro nos traz como a humildade é uma virtude que traz benefícios para diversos aspectos de nossa vida. Ele explica primeiro que religiosidade e religião costumam ajudar a ensinar a ter humildade, que é muito diferente de ser uma pessoa para baixo, de ser negativo, de ser uma pessoa que tem algo que aprende, né, em pensamentos e situações mais baixas, como depressão, ansiedades e etc. A humildade não. Ela, quando conectada diretamente com essa espiritualidade, ela acaba nos trazendo benefícios enormes para a saúde, para o bem-estar, para o psicológico, para os relacionamentos e até mesmo para o desempenho nos trabalhos e atividades. Então, uma série de estudos vem trazendo evidências fortes, né, feitos com uma quantidade de pessoas, estudos muito grandes e relativamente recentes, só de 2010 para cá. Vários estudos mostrando que a humildade gera uma qualidade de vida melhor em idosos, faz com que eles se sintam mais felizes, psicologicamente são pessoas mais afáveis, se sentem melhores sempre, relacionam-se melhor com os outros, têm melhor desempenho no trabalho e uma série de fatores, né, que a humildade trazem de bom para o nosso ser, para a nossa vida e para a nossa alma. Que a gente possa então treinar essa humildade no nosso dia a dia e que possamos saber ter mais empatia com o próximo. No fim, somos filhos todos do mesmo Pai e estamos aqui mais ou menos no mesmo nível para aprendermos juntos e crescermos cada dia mais. Que assim seja. Vamos à nossa prece? Deus Pai, gratidão por esses ensinamentos bonitos e divinos que Jesus nos lega. Pedimos o apoio dos nossos anjos e mentores, que eles recebam as graças de mais alto, que possam nos auxiliar a colocar em prática a humildade no dia a dia. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.